Então, quando dá início, vamos reiniciar, ou melhor, o curso de operador de guindalto, caminhão MUNC, ou seja, MUNC. A gente vai para a unidade 8, que fala sobre os aspectos operacionais dos guindastes em guindaltos e objetivos. Apresentar aspectos relacionados ao quadrante de operação, mostrar elementos do tombamento do guindaste, raio de operação, comprimento da lança e cabos de aço. Ou seja, quando a gente fala sobre raio de operação, justamente a lança, ou seja, é a lança percorrendo em todo o perímetro. A gente chama de raio de operação, que é justamente quando a gente abre as lanças, a gente inicia uma carga, ergue ela, faz a movimentação em todo o contorno onde está patolado, onde o caminhão MUNC, ou seja, o caminhão guindalto, ele está ali para executar o serviço. Então, tudo isso aí a gente chama de raio de operação. Comprimento da lança, como eu falei, comprimento da lança é aquele que é quando a gente retira o equipamento do berço, o equipamento guindalto do berço, e aí a partir daí a gente começa a abrir lança. A gente abre as lanças hidráulicas, que é por meio do sistema de alavanca, e quando finaliza essas lanças hidráulicas, a gente abre as manual, que são manual mesmo, ela é aberta. A gente abre cada uma, aquelas que ficam na extremidade e as últimas, manual. Então a gente chama isso, quando chega no limite, a gente chama isso de comprimento de lança. E cabos de aço, né? Os cabos de aço que a gente vai utilizar para amarração. Para amarração e para içamento daquela carga. Bom, então segue aí os demais itens. Aí vamos para o quadrante de operação. Existem variações da capacidade em função do quadrante de operação. Quando o guindaste gira, a distância entre o vento de gravidade e o eixo de tombamento varia. As capacidades de alguns guindastes são diferentes quando o mesmo está na lateral, na traseira ou na dianteira. Tombamento do guindaste. O tombamento do guindaste ocorre quando a relação entre a distância do centro de gravidade do guindaste até o ponto do tombamento e a distância do centro de gravidade da carga até o ponto de tombamento é muito pequeno. Ou seja, a primeira distância é muito inferior à segunda. E posição de vento também, dependendo do local, também é um fator que pode acontecer o acidente, o tombamento do equipamento. Ainda relacionado ainda à unidade 8, a gente tem alguns acidentes aí de tombamento de gasto. Raio de operação. O centro de giro do guindaste é a distância horizontal do centro de gravidade do guindaste
centro de gravidade da carga, pois da carga, posição do moitão com a carga elevada. É recomendável que o operador adote raios que constam na tabela de carga, ou seja, tem a tabela de carga explicando que é uma que fica no equipamento, com a respectiva capacidade bruta. Comprimento da lança. É o comprimento medido ao longo da lança, do eixo de articulação da base até o eixo da polia na ponta da lança. Ângulo da lança. Isso é um desenho que eu falei que fala sobre ângulo de lança, carga bruta, que é a capacidade que o equipamento ele suporta. A gente viu esse desenho aí, essa tabela instalada no equipamento, colada no equipamento, para o operador ele ter conhecimento das informações. O ângulo da lança corresponde ao ângulo formado entre a lança e a linha horizontal, em função da operação do guindaste. O ângulo da lança não possui precisão adequada. Isso se dá pois quando o guindaste está em operação, a lança, ao estar carregada, não permanece corretamente reta, descrevendo sempre uma curva ou em curva. Cabos. O guindaste deve exercer uma força maior que o peso da carga. Para realizar essa movimentação, além da carga, o guindaste deve conseguir vencer as forças de atrito dos cabos com as polias e a própria rigidez dos cabos. É responsabilidade do ringer, que é o profissional que faz esse estudo. Prever a quantidade máxima de cabo que ficará pendurado na lança durante a operação, calcular o peso do cabo, somar o peso na composição da carga bruta. E aí a gente vai para a conclusão do módulo 8. Os guindaltos apresentam uma série de particularidades operacionais que devem ser observadas por seu operador, que é o responsável pela operação. Conhecer esses aspectos operacionais e saber definir cada um de acordo com as necessidades de operação, de içamento ou movimentação de cargas, é papel fundamental do operador. E a gente vai partir para a unidade 9, saindo da unidade 8, vamos entrando na unidade 9, segurança e sinalização para a operação dos guindaltos. Objetivo: apresentar aspectos relacionados à operação no que diz respeito à segurança. Mostrar o sistema manual de orientação ao operador do guindalto. A operação do guindalto pode gerar risco de acidente que pode ocorrer com o próprio operador, com pessoas ligadas à área de atuação do guindaste, bem como a própria carga movimentada. Para evitar que acidentes ocorram, o operador deve estar atento a uma série de cuidados antes de iniciar as operações e durante a movimentação das cargas. Requisitos básicos para a operação de guindalto. O caminhão deverá estar com sua documentação em dia, de acordo com a legislação vigente. Além disso, deve apresentar alguns equipamentos e documentos obrigatórios, tais como extintor de incêndio, que é um dispositivo de segurança, dispositivo preventivo de segurança, dispositivo de içar o veículo, que é o macaco, chave de roda e triângulo de sinalização, são os itens, cone de sinalização para isolamento da área, tem que ter um cone
de isolamento, que é os equipamentos de proteção coletiva, que são os EPCs, que faz parte do do processo de sinalização. Faz parte do processo de sinalização. Tabela de carga do guincho, placa indicativa das alavancas e de direcionamento, né, orientando qual a função de cada uma, a funcionalidade de cada uma, e pranchas para patolas, estrocos e manilha. As pranchas podem ser seco, né? Tem empresa que pode usar um seco para colocar embaixo, para não evitar colocar em um local e ele ceder na hora que estiver executando o trabalho, por conta do peso do equipamento. Né? Pode ser, essas pranchas podem ser de borracha, pode ser de madeira, para poder apoiar os estabilizadores, que são as patolas, sobre elas. Estrocos e manilhas. A maioria dos acidentes envolvendo os guindastes atinge trabalhadores que estão localizados abaixo ou próximo às cargas suspensas. Por isso que esses equipamentos de proteção são os EPC. Quando a gente sinaliza o local antes de executar qualquer trabalho, qualquer serviço com carga suspensa, o local deve estar sinalizado por meio de cone e fita zebrada, que são os equipamentos de proteção coletiva, para evitar pessoas, né, pessoas próximas às cargas que estão suspensas, que estão nas alturas. Os acidentes ocorrem pela queda das cargas devido às falhas de amarração, ganchos de estrobos e seguros, ou seja, as amarrações podem não ficar de acordo e essa carga vir desabar, E aí, naquele local todo sinalizado, ninguém pode ter acesso àquele determinado local. As pessoas têm que estar fora da sinalização. Dentro da sinalização, só quem é habilitado para aquela função, para aquele trabalho. Quem está habilitado, quem está autorizado. E aí a gente vê as principais causas de acidente, né? Quais são as principais causas de acidente? Planejamento e organização, normas e procedimentos, supervisão, falha de concentração. Ou seja, vamos especificar, gerência, eles são responsáveis pelo planejamento e organização, normas e procedimentos e supervisão. A operação, falta de concentração, desobediência às normas e procedimentos e perícia. E os equipamentos, falha mecânica. Uso dos equipamentos de elevação e transporte. O equipamento de elevação deve ser operado de maneira que ofereça as necessárias garantias de resistência e segurança. Deve ser utilizado em condições ideais de iluminação. Certificar-se de que o gancho está suficientemente alto para evitar choques contra outros equipamentos ou estruturas. Todo equipamento deve ser rigorosamente inspecionado no início de cada jornada de trabalho. Como eu falei, a inspeção de segurança, e nessa mesma inspeção pode-se fazer o checklist de verificação também. O operador não deve operar o equipamento se não estiver em perfeitas condições físicas, que é fundamental para o bom desempenho. Os limites da tabela de carga não devem ser excedidos, ou seja, tem uma tabela de carga de 1.000 kg, exemplo, não pode se exceder para 1.200, 1.100, não pode exceder. O limite máximo é 1.000 kg, nesse exemplo que eu estou falando, é 1.000 kg. Então, o 1.000 kg é o máximo, é o limite. Mas o operador tem que atentar sempre para pegar uma carga abaixo de 1.000 kg, porque 1.000 kg é o limite.
e acima de 1.000 quilos, não se deve fazer essa elevação de carga. Distribuída entre os ganchos e as lingas. Certificar-se de que os equipamentos estão posicionados sem que haja risco de tombamento ou deslizamento, ou seja, verificar a questão geológica do solo, para saber se o solo está compacto, está em segurança, está em condições de realizar o trabalho. Não movimentar o equipamento sem certeza do sinal recebido. Nivelar o equipamento antes de iniciar as atividades, ou seja, deixar ele todo nivelado é obrigatório. As operações devem ser realizadas com baixa velocidade. Antes de sair do guindaste, aplique os freios, calçar as rodas, travar a lança e colocar as alavancas em controle neutro, ou seja, o equipamento vai estar lá, ele vai estar em condições de receber todo esse procedimento de segurança, ele deve estar nessas condições. Preparação da área para a operação do guindaste. Inspecionar visualmente a área de operação do equipamento, o solo, a água e via de acesso. Solicitar a limpeza do local de trabalho. O local deve estar devidamente isolado, isolado e sinalizado. Isolado para não ter pessoas próximas de carga suspensa e sinalizado para delimitar aquele local de serviço. Sem a presença de pessoas no raio de isolamento, ou seja, as pessoas têm que estar fora do raio de isolamento, por fora, não na parte de dentro. Verificar a iluminação na área de trabalho, avaliar a rede elétrica para evitar choque do equipamento com a mesma, ou seja, ver onde é que tem área de alta tensão. De alta tensão são áreas perigosas, são riscos de choque elétrico e outros danos, nocivo à saúde. Utilização de cabos de aço, cintas, estrobos, ganchos e eslingas. Os cabos de aço e cinta devem ser inspecionados e as suas partes defeituosas devem ser substituídas. Os cabos de aço devem ser sempre lubrificados para o perfeito funcionamento do equipamento. Não arrastar ganchos e eslinga pelo chão, ou seja, para evitar contato com a areia, contato com o solo, contato com o barro. Manter sempre esse padrão de limpeza e de segurança dos acessórios que compõem o trabalho. Os cabos de aço e cinta devem obedecer às especificações das normas brasileiras. Medidas de segurança para o operador. São obrigações do operador de guindalto. Do guindalto do caminhão, ou seja, do MUNC. Zelar pelos equipamentos sob sua responsabilidade. Trabalhar de forma a evitar acidente, ou seja, tem que ser prevencionista. Tem que evitar estar se expondo a acidente. Procurar fazer manobra segura. Não desobedecer às normas de segurança do trabalho. Usar e exigir o uso de EPIs. E voltando aqui, anterior, trabalhar de forma a evitar acidente. Eu costumo dizer que os acidentes de trabalho, ele acontece no exercício da função, seja qualquer profissão. E as consequências sempre vão para dentro da casa daquele profissional, daquele operador. Por quê? De que forma vai para a casa dele? Do ponto de vista financeiro, principalmente quando esse operador precisa se afastar e para se cuidar por meio do benefício do INSS da Previdência. Então vem as consequências para dentro da casa dele. Porque o operador ele deixa de receber 100% do seu salário e a empresa só paga a ele os 15 do primeiro dia trabalhado.
Por quê? Porque ele está no benefício, 15 dias é responsabilidade da empresa, e a partir do 16º dia em diante é a Previdência Social, o INSS. Então, prevenção sempre. Costumo dizer também que a segurança do trabalho não é feita só por técnico de segurança do trabalho, não é feita só por engenheiro de segurança do trabalho. Deve ser feito por todos os colaboradores, por todos os funcionários, por todos os operários. Prevenção de acidente tem que estar no dia a dia daquele profissional. Porque as consequências vão para dentro da casa dele. Os problemas vão ser para dentro da casa dele, em virtude do quê? Da falta de segurança, da falta de procedimento, ou muitas das vezes por irresponsabilidade. Usar e exigir o uso de EPI, recusar-se a utilizar equipamentos, dispositivos e acessórios que estejam defeituosos ou sem identificação da capacidade. Então, quando o equipamento, uma cinta, por exemplo, ela está sem identificação da capacidade de carga que aquela cinta suporta, então essa cinta ela deve ser notificada e informado à empresa, o empregador, o encarregado, o gerente, informando que essa cinta ela perdeu a identificação, perdeu o lacre, perdeu o rótulo dela, que contém as informações técnicas de segurança que é obrigatória ela ter. Então, quando ela chega a um estado desse, uma cinta dessa ela deve ser descartada e não utilizada, porque ela perdeu essa identificação da capacidade de carga, e aí pode acontecer os acidentes ou até mesmo as mortes, os óbitos, por falta de informação ou informações. Conhecer os dados técnicos da fabricação do guindaste, dispositivos, acessórios, etc. Inspecionar os equipamentos obrigatórios, níveis dos líquidos do veículo, comandos, cabos, correntes, ganchos, dispositivos de segurança e possíveis deformações na estrutura. São obrigação do operador sinalizar a área de trabalho, proibir a circulação ou permanência de pessoas próximas à área sinalizada restrita, nunca utilizar ganchos abertos, ou seja, o gancho tem que ter o papagaio, tem que ter aquela travazinha de segurança para poder evitar que aquela cinta ou aquele cabo ou aquela corrente, no ato que estiver içada e a carga estiver suspensa, ela venha acontecer um risco, ela venha surgir um risco na hora da movimentação dessa carga, dessa cinta, dessas correntes, desses cabos de aço, pelo fato de não existir a trava de segurança nos ganchos. Na hora da movimentação pode acontecer dela cair, escapulir e desabar daquele gancho, pelo fato de não ter esse dispositivo de segurança, essa trava. Então essa trava é o que impede da cinta sair daquele local do gancho, o cabo de aço ou a corrente. Utilizar sempre o equipamento patolado, ou seja, o sistema de patolamento, que está patolado para poder executar o trabalho. Então, são obrigações, são medidas de segurança para o operador. Nunca movimentar a carga com a visão bloqueada, ou seja, aquela carga que o operador está movimentando de um ponto para outro, ele precisa ter visão daquela carga. Essa carga não pode estar nesse local onde ele vai desembarcar essa carga, não pode estar no ponto cego. E o ponto cego é um dos fatores que pode acontecer até óbito pelo fato de ele estar sem aquela visão no momento. Aí a gente vai e ainda seguindo, a gente vai para a sinalização manual para orientar o operador de guindaste. Então, existe a pessoa que trabalha, que é o sinaleiro, e aquela pessoa que é o amarrador de carga, ele trabalha com a parte de amarração, içamento e amarração. Ou melhor, ele trabalha com a amarração da carga e trabalha com a
orientação por meio de sinais manual que ele faz, ele utiliza as mãos para poder orientar o operador naquele ponto que o operador não está enxergando. Ou seja, dependendo do serviço que ele vai fazer, ou seja, dependendo daquela obra que está sendo realizada ali, existe até a possibilidade, a obrigatoriedade de não só a sinalização manual por meio das mãos, como existe a obrigatoriedade, sim, de implementação de rádio de comunicação. Obra pequena, serviço menos complexo, sinalização manual por meio das mãos. Mas serviços perigosos, obra complexa, obra gigantesca, se faz necessário o rádio de comunicação também. Se faz necessário e obrigatório. E aí a gente já viu o sinal manual, né? Que sinal manual é para orientar, subir a carga, descer a carga, subir a carga e baixar a carga. Ou seja, içar, abaixar, levantar a lança e baixar a lança. Essas são as orientações manuais que é dada ao operador. Parar a carga, a parada de emergência são orientações também do sinaleiro, deslocamento da máquina e travar tudo. Então, quando existe essa necessidade, o sinaleiro vai estar prestando essas informações ao operador do guidalto, que também é um conhecedor da sinalização manual por meio das mãos, ou melhor, por meio das mãos. Sinalização manual é sinalização de mãos. Em seguida, acionar a esteira, acionar ambas as esteiras, estender a lança e recolher a lança. Estender a lança, o que quer dizer estender? Abrir lança, abrir mais lança. E recolher a lança é recolher a lança que está alongada. Além de promover maior segurança, a forma correta de operar o guindaste pode promover redução dos custos de operação deste, gerando benefícios econômicos. Um auxiliar que conheça o sistema manual de sinalização para orientar os operadores de guindaltos contribui para a efetividade do processo, bem como na redução dos acidentes. Ou seja, o sistema manual de sinalização é normativo. Então, são normas da BNT que traz a sinalização, os gestos manuais que aquele sinaleiro ele deve fazer para orientar o operador tanto de guindastes quanto de guindalto, que é o caminhão MUC. Então, a gente está encerrando aí, encerrou a nossa última unidade do curso de operador de guindalto, ou seja, de caminhão MUC. Então, encerramos a última unidade. Até mais.